Então, agora, meu boa noite oficial a todos vocês. E gostaria de saber logo de início como é que vocês viram o desempenho de vocês na avaliação oficial desse primeiro bimestre. Eu sei que cada um, ao término de cada finalização de prova, já soube a sua nota. Eu gostaria de um feedback de vocês sobre o resultado, o desempenho, se acharam difícil, se estava tranquilo. Por favor. Boa noite de novo, professor. Boa Em, noite, César. em cima das explicações que o senhor deu, do conteúdo, tudo, assim, não estava fácil, porém não estava difícil. Estava dentro do conteúdo que o senhor deu mesmo. Achei bem bacana. A Ficou metodologia satisfeito? diferente foi legal. Bastante, bem legal. Os demais ficaram satisfeitos com o resultado? Abrangeu todo o conteúdo que o senhor tinha dado, né? Não ficou faltando nada, ficou bem completo mesmo. Né? Quem mais? Pelo silêncio, acredito que todo mundo tenha ficado satisfeito, né? Eu olhei o resultado geral da classe, de todos os alunos, a média foi bem satisfatória. A média foi 7,73. Então, eu fiquei muito satisfeito com o resultado e espero que vocês tenham entendido a importância do mecanismo de coaching para a área de recursos humanos, né? Aqui a gente vai fazer tradicionalmente a vista de prova. Eu preparei aqui um material para vocês e quero compartilhar para a gente passar por cada pergunta e se alguém tiver alguma dúvida, por favor, não passe vontade. Vamos aguardar, está carregando. Vocês conseguem enxergar esse slide? Aqui está carregando, professor. Agora foi. Sim, professor. Sim. Eu acredito que a melhor pergunta seria quem é que não consegue enxergar, né? Acredito que todos. Então, tradicionalmente, nós temos, né, que fazer essa vista de prova. Nada mais justo para vocês relembrarem a pergunta por pergunta. Aí a gente tira as dúvidas que forem necessárias, cabendo a cada um fazer a sua pergunta. Então, a primeira pergunta foi bem simples, e lembro vocês do simulado que nós fizemos, né, que foi uma forma que eu encontrei de poder tranquilizar vocês quanto à estrutura, quanto a conteúdo, que todo o conteúdo que foi abordado no primeiro bimestre, ele foi oferecido aí nas perguntas, nada de novidade, nada de diferente. Então, a primeira pergunta caberia a vocês preencherem as lacunas, né? Isso estava lá nos slides. Então, coaching é um processo, né? Um processo contínuo de desenvolvimento humano e profissional, né? Então, coaching é um processo de desenvolvimento humano que utiliza técnicas de ensino e progressão de competência. Então, o foco principal do coaching é desenvolver as competências profissionais, além das humanas, que é o ponto de partida para a análise de um procedimento como coaching, tá? Então, a pergunta correta seria, né, letra D de dado, né? Coaching não é um processo de habilitação, não estamos querendo habilitar nada, e sim desenvolver, né? Então, a habilitação trabalharia apenas no campo das habilidades e não o conhecimento e comportamento, né? E progressão de normas, também é uma inverdade. Enfim,
né? Todas as outras alternativas, elas tinham ou um ou mais elementos que não se encaixavam dentro da perspectiva da frase, tá? Alguma dúvida da pergunta 1? Foi tranquilo, não foi? Podemos passar para 2, então? Foi tranquilo, Então, professor, pode passar. legal. A pergunta número 2 era justamente para desenvolver em vocês aí a atenção, né? Mesmo porque eu preciso, numa pergunta estruturada modelo ENAD, eu preciso tomar todos os, ter todas as cautelas e atenção em todas as palavras que estiverem ali, né? Então, a primeira frase, ela dizia que o coach é o profissional formador, né? O coach e não o coaching, né? Então, nós estamos falando do profissional e não da técnica de análise. É um formador ou treinador que auxilia as pessoas e empresas a alcançar objetivos planejados e melhoria contínua no desenvolvimento de competência para exercer suas atividades. Por quê? Porque o coaching disponibiliza informações e orientações. Então, no desenvolvimento dessa frase, nós percebemos que existe uma conexão direta entre a primeira e a segunda. Então, por isso que a alternativa C era a alternativa, ou é a alternativa correta de vocês responderem. Por quê? Porque todas elas, todas as duas afirmativas estão corretas, e, né, a segunda é uma continuidade linear da primeira, então por isso que a segunda complementa a primeira. Então essa foi a resposta da pergunta número 2, letra C, que é a correta. Terceira pergunta, né, a palavra coach de origem inglesa, né, significa treinador, enfim, né, passando aí por todas essas possibilidades, né, atingir objetivos, ensinando técnica e facilitando o aprendizado. Então, nós tínhamos aí 4 asserções, né, ou afirmativas, né? Coach é um processo orientado no resultado pessoal e profissional. Se lembrarmos no início que eu disse que o coach é orientado ao desenvolvimento humano, então nós estamos falando de resultados pessoais também, ou profissional, né? O coaching é uma norma interna que as empresas determinam após determinado tempo de serviço. Isso não é verdade, né? Ela não é uma norma imposta nem determinada, dependendo da estabilidade de cada empregado, e sim da necessidade de se desenvolver competências e comportamentos. E as demais, coach aprimora o desenvolvimento e aumenta a capacidade de aprender, receber e dar feedback. Coaching foca a motivação. Nós tivemos nas aulas aí falando, inclusive, sobre a hierarquia das necessidades humanas. Então, ele se encaixa no foco em motivação. Questionamentos, o coach ele é dialético, né? E por ser dialético, ele gera contradições, ele gera debate, gera questionamentos. Coaching, ele provoca as habilidades, conhecimentos e comportamentos dos profissionais, né? E adequação do estilo de gerenciamento às demandas do ambiente onde interage. Então, obviamente, quando se implanta um processo de coaching, né, claro que o planejamento desse coach ele vai procurar atender as demandas da empresa, obviamente, né, além do desenvolvimento humano e profissional. Então, nós tivemos aí, né, a letra A, sendo que a segunda asserção é a única que não está enquadrada dentro das demais 3 outras asserções, tá? Então, teríamos aí verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. A número 4, né, ela também tem a perspectiva de preenchimento de lacuna, né? Então, o processo de coach é fundamentalmente uma conversa, e quando eu tenho uma conversa, eu tenho um processo de comunicação sendo instalado. Ela não é mandatória, ela não é nem descendente somente, nem ascendente.
ela procura extrair feedbacks, né? Então, é uma conversa, um diálogo, né? Num contexto produtivo e orientado para resultados concretos, coerentes às capacidades do coach, né? Então, o foco, o público-alvo do coaching, né, é o coach, que é o profissional que está sendo habilitado, ou melhor, está sendo desenvolvido em suas habilidades, conhecimentos, comportamentos, seja no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Pessoal, por favor, quando tiverem qualquer dúvida, levante o dedo aí que eu vejo, tá? Número 5 era uma relação direta entre a coluna 1, né, e a coluna seguinte, né? Então, as áreas de coaching, onde o coaching pode atuar para a melhoria contínua das atividades, pode-se esclarecer vários níveis, né? Então, no âmbito no negócio, né, nós teremos aí o foco nas atividades do coach como consultor, né? Então, quando nós falamos em empresa, quando nós falamos de negócio, a figura mais adequada e habilitada para poder dar todo o suporte de coaching seria o consultor, que é o profissional que não se envolve diretamente como um assessor, e sim determinando caminhos e procurando alcançar resultados pré-estabelecidos, né? O de carreira, né, na realidade, é foco na trajetória profissional e acompanhamento sobre desempenho, então, letra D. O executivo, foco individualizado nas metas, comunicação e na resiliência. Número 4, financeiro, nós teremos aí foco nas metas financeiras, isso não estaria tão difícil, porque temos a coincidência de duas palavras aí, né? Número 4, financeiro, e foco nas metas financeiras, né? E 5, o pessoal, que é o foco nos planos de ação e metas planejadas. Então, a resposta correta é a letra B, 1C, 2D, 3A, 4B e 5, letra E. Número 6, né, duas asserções. Então, eu tenho aí o profissional de coaching responsável por trabalhar as competências das pessoas que buscam a excelência em suas atividades e atuações, seja no ambiente privado ou empresarial. As principais vantagens do coach é ser capaz, então nós estamos falando do profissional, ele é capaz de desenvolver conhecimento apenas utilizando de técnicas de aconselhamento conceitual, desapareceu, foi uma queda de sinal, vê se voltou aí os slides, por favor. Sim, voltou. O meu Wi-Fi, de vez em quando, ele dá uma tremida. Todos voltaram, então, né? Então, retornando, essa palavra apenas, ela limita muito o campo de atuação do coach, do profissional que desenvolve conhecimento, né? Então, o coach, ele foca em questões de desempenho, desafios, ampliação de recursos e mudanças específicas, né? E não apenas utilizando técnicas de aconselhamento conceitual, né? Isso aí, como eu disse, reforço, limita muito a atuação. Então, a primeira é uma afirmativa correta, e a afirmativa 2, infelizmente, ela não acompanha o pensamento, o conceito tratado na primeira frase. Então, é uma alternativa falsa. Então, a letra A era a resposta mais correta dentre as demais que foram oferecidas para vocês. Número 7, a prática de coaching requer a análise, e aí eu coloquei em vermelho, né, das relações humanas, que nós estamos falando de trabalho pessoa a pessoa, né?
reconhecendo características psicológicas que nós tratamos, nós temos aí alguns perfis, né, que naturalmente eles são desenvolvidos ao longo da vida, e isso precisa ser reconhecido dentro do ambiente de trabalho. Então, a habilidade de um gestor, aliado ao sistema de informação que a área de recursos humanos consegue elaborar, faz com que se conheça, de fato, todas essas características preliminares para que um trabalho de coaching ele possa ser realizado. Então, muito vai do planejamento que a empresa espera desenvolver e alcançar resultados, e encaixar as peças necessárias, as pessoas com suas características e individualidades, para poder, sim, obter vamos dizer assim, a margem de êxito ser a melhor, desculpem, ser a melhor possível no desenvolvimento dessa técnica. Professor. Pois não. A Lene está pedindo para o senhor aceitar ela para... Eu não estou te ouvindo, Edson. A Euline, ela está pedindo para o senhor aceitar ela na sala, que já tem uns 5 minutos que ela está aguardando. Não, ela não está aqui, pelo que eu estou vendo, viu, Edson? Tá, vou avisar para ela então, vou pedir para ela... Avisa para ela sair, né, e voltar, porque eu não estou enxergando ela aqui. Tá bom, já estou pedindo já. Obrigado. Então, voltando à importância da área de recursos humanos, né, como um sistema de informação para os gestores, então, desde o início do processo de recrutamento e seleção, muitas informações relacionadas a perfil comportamental, não todos, aí não é uma via de regra, né, que todas as empresas consigam mapear perfis psicológicos, né, porque nós sabemos que apenas profissional da área da psicologia que tem essa capacidade de poder laudar comportamento, traços psicológicos. Mas não necessariamente dentro do perfil psicológico, mas traços comportamentais, né, já são observados desde o início desse processo de recrutamento e seleção. Só avisando, a Euline acabou de chegar. Então, deixo o meu boa noite aqui para a Euline. Boa noite, professor. Não queria deixar eu entrar na sala, né? Ô, Euline, não faça isso comigo. Que calúnia. Eu não estava te enxergando, eu te enxerguei agora. Faz tempo, faz uns 10 minutos que eu estou esperando, professor. Você me perdoa, mas eu não... Você vê que você saiu e voltou, apareceu você aqui. Não é nada pessoal, não é nada pessoal não, viu, Euline? Tá bom, tô zoando, professor. Por favor. Eu te perdoo. E continuando, né, sem fazer suposições, né, porque são informações concretas que a área de recursos humanos, em paralelo ao trabalho dos gestores, eles vão levando essas informações ao campo das análises mais concretas, né, que possa afetar o andamento do processo de treinamento. Então, quando nós falamos de processo de treinamento, nós não estamos citando a NBR ISO 10015, que fala sobre diretrizes de treinamento. Nós estamos falando do processo de coaching, né, que, entre outras definições, se dá o nome também de treinamento. Tá? Então, nós temos aí duas modalidades, aquela a qual a norma brasileira ISO nos garante sermos os donos do processo, os responsáveis pelo andamento, seja na definição de necessidades de treinamento até a avaliação dos resultados. Ele não se comunica diretamente
com o treinamento do coach, tá? Então, é um processo de treinamento comum, como todo e qualquer processo que se aumente ou se procure aumentar capacidades e competências, tá bom? Deixa eu voltar e esclarecer melhor. Quando nós falamos em treinamento, pessoal, no senso comum, no dia a dia, muito do que se aprende, né, seja em uma sala fechada, num ambiente de transmissão de informações, ou seja, no dia a dia, conversando com o meu gestor, aprendendo novas práticas, no senso comum, significa, né, normalmente se fala que todo e qualquer aprendizado chama-se treinamento. Então, isso é senso comum. Quando nós entramos num curso superior, né, um curso de graduação tecnológico, como é o caso de vocês, e principalmente sendo a área de recursos humanos, nós temos que entender que treinamento ele é um processo bem mais amplo e, vamos dizer assim, mais abrangente em relação a conhecimentos, habilidades e atitudes. Treinamento, né, ele tem uma norma brasileira, que é a NBR ISO 10.015, que mostra, primeiro, no escopo dessa norma, que toda e qualquer ação voltada a ação de melhoria de conhecimentos, habilidades e atitudes precisa ser muito bem planejada. E qual a área que mais é competente nisso? Está escrito na norma, que é a gestão de recursos humanos. Então, os profissionais da área de recursos humanos são, por fato e direito, responsáveis pelo processo de treinamento com base em normas, né, e principalmente a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Agora, treinamento se usa para qualquer tipo de aprendizagem. Então, senso comum é uma coisa, tecnicamente é outra. Eu queria deixar bem esclarecido isso com vocês. Vocês podem até utilizar a palavra treinamento para qualquer tipo de diálogo, conversa, aprendizado. Então, muitos falam até que o primeiro dia de trabalho, que normalmente chamam de integração ou socialização, né, as pessoas falam, eu passei por um treinamento. Então, é bom que se diferencie o treinamento da norma NBR, que fala sobre diretrizes para que as empresas consigam realmente transformar o custo do treinamento em investimento, e não apenas olhando de um lado só do processo. Número 8, na teoria das relações humanas, né, estabelece as necessidades humanas, que formam a hierarquia das necessidades ou pirâmide de Maslow. Então, eu coloquei aqui para vocês dizerem para mim, de forma descendente, ou seja, de cima para baixo, né, quais eram os estágios, né? Então, se nós observarmos lá no topo, a autorrealização, depois a autoestima, as necessidades sociais, de segurança e fisiológicas, né? Então, eu quis deixar isso bem frisado para que vocês não respondessem de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Teoria de Vroom, né, fala sobre expectância. Então, é uma ramificação do fator motivacional, visto por outros olhos, com uma pessoa com uma visão de mundo diferenciada, mas que qualquer uma das teorias, pelo menos as que eu conheço, elas podem partir de pontos distintos para explicar o fenômeno em si, motivação, mas a convergência ela é uma só, né? O que ela busca é satisfação.
Então, quando as pessoas se sentem satisfeitas, elas desempenham melhor as suas tarefas, produtividade aumenta, porque a pessoa sente que aquilo, percebe que aquilo tem valor. E o valor gera motivo, né? E o motivo, ela é a base, a essência, o alicerce da palavra motivação. Então, essas duas frases do Fromm, elas são verdadeiras, e a segunda é a justificativa, ela se encaixa muito na sequência teórica de pensamento do Fromm, né, com relação à percepção entre relacionamento e desempenho, né, e a própria recompensa, né? Então, quando eu percebo que o meu trabalho tem valor, a recompensa que eu recebo por isso, ela se torna justa à medida em que eu tenho, vamos dizer assim, segurança, e além disso, eu consiga fazer relações entre o meu desempenho e aquilo que eu recebo por isso, tá? Sem fazer nenhum tipo de comparação, sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, seja no ambiente interno ou seja no ambiente externo. E o número 10, pergunta 10, falava sobre o DISC, né, que é uma metodologia para se buscar identificar possibilidades comportamentais, né? Então, para completar as lacunas, também ficou mais tranquilo, né? Letra A, então, para melhorar a comunicação, né? Que o ponto principal do processo DISC, da metodologia DISC, é saber como é que as pessoas interagem no meio ambiente, né, podendo, com isso, aumentar a capacidade dessas pessoas em seus próprios resultados e resultados de equipe, né? E aí vem a autodescoberta, que também é um fator importante. Nós precisamos nos autoanalisar, nos colocarmos no lugar de pessoas para nos tornarmos gestores competentes, né? Então, a empatia, a autodescoberta, né? E produtividade individual. Então, a resposta letra A é que mais completa as colunas em relação ao DISC. Eu queria saber, antes de iniciarmos os comentários sobre o mentoring, principalmente quem chegou agora, né? A Euline disse que estava 10 minutos, não sei não. Isso aí para mim está me cheirando mal, mas tudo bem, confio na Euline. Tá sim, professor. Eu sabia que você ia se manifestar. Então, queria saber mais uma vez se o resultado foi bom, né? Porque a tendência agora é melhorar, não piorar, né? Mas a melhoria requer agora um pouco mais de disciplina de vocês. E o recado que eu dou a vocês, na realidade, é um recado, né? Porque isso é notório em cada semestre, de que a avaliação de segundo bimestre, ela é acumulativa a todo o conteúdo, e não somente ao conteúdo que nós vamos passar a partir de agora, né? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Então, pode acontecer de termos aí um repeteco de algum conteúdo, perguntas parecidas, com relação às aulas de 1 a 8 desse primeiro bimestre. Queria ouvi-los um pouco. Fala, Euline. Por que o professor? Ô, professor, Pois não. você vai colocar metade do primeiro bi e a outra metade do segundo? As perguntas, as questões. Eu vou fazer assim como a gente fala no interior, um balaio de gato. Ah, vai misturar então. Vamos misturar tudo. A primeira pergunta pode ser do segundo bimestre, a segunda do primeiro, a terceira do terceiro, não, terceiro não. Então vai ser mesclado, viu, Lili?
Certo. O mais importante é vocês saberem que o conteúdo da prova de segundo bimestre, ela é o conteúdo total. Todas as aulas. Tá bom. Tá bom? Tá bom, professor. Professor, Pois não, Igor? o senhor teve alguma informação se voltaremos às aulas presenciais na semana que vem? Recebemos sim um comunicado dizendo que alguns alunos estavam sendo orientados que as aulas reiniciariam no dia 4 de maio, né, que coincide com o que você está falando na próxima semana. E isso não é verdade, Igor. Não é verdade, principalmente por quê? Porque nós também atendemos, né, as orientações do governo do estado de São Paulo, né? E como nós também sabemos, a quarentena ela está prevista até o próximo dia 10 de maio. Então não haveria possibilidade da instituição, né, passar por cima de uma determinação governamental. Então vamos aguardar para que o governador disse que no dia 8 ele vai fazer o seu pronunciamento, né, na sexta-feira da próxima semana, confirmando ou não confirmando a flexibilidade dessa quarentena, né, para a volta gradual das atividades econômicas. Então, estamos aí orientando os alunos a esperar um pouquinho, esperar até o dia 8, para que saibamos o que orientar vocês com relação a retorno ou permanência, né, nas aulas virtuais. Tudo bem? Beleza, professor. Obrigado. Nada. Alguém tem algum comentário a fazer? Vocês estão muito calados hoje, viu? A felicidade por um resultado satisfatório, ela precisa ser comemorada. Precisamos falar. Professor, Pois não, Marco? boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida a respeito da prova. Pois não, Marco? Teve uma questão que era, não me recordo agora, eu acho que era 8, não tenho certeza, que eram 4 lacunas e só tinham 3 alternativas, né? Sim. Você ficou sabendo disso? Fiquei e considerei como correto, tá? Tá. Mesmo porque a resposta correta não era nenhuma das duas. Entendi. Então tá bom, muito obrigada. Nada, Marco. Mais alguém quer se manifestar? Por favor. Nós temos aqui 18 pessoas na sala. Tem que fazer chamada aqui, viu? Bom, gente, a pergunta que não quer calar é que se ficou alguma dúvida com relação à metodologia chamada coaching e a sua importância no processo ou nos subsistemas da área de RH. Vou contar até 1. Ficou esclarecido, pessoal, a importância, ficou esclarecido que o coaching ele pode ser uma alternativa profissional para vocês, ou para aqueles que querem, de fato, se desenvolver na área de recursos humanos. Vocês estão percebendo o quanto que a área de recursos humanos está sendo pressionada a dar resultados com relação às medidas governamentais. Muito do que aconteceu e acontece ainda, e acredito que acontecerá no curto prazo,
vai impactar diretamente nos conhecimentos do profissional de recursos humanos, principalmente na área de administração de pessoal, e, obviamente, isso impacta em todos os outros subsistemas, uma questão de adequação de ramo de atividade, adequação de hierarquias, adequação de quadros de organograma, adequação de sistemas de remuneração e benefícios. Vocês estão percebendo o quanto isso está trazendo de melhoria, né, para o conhecimento e desenvolvimento do profissional da área de RH? Sim ou não? Sim, professor. Professor. Sim, professor. Pois não. Primeiro as damas, Igor. Lá no meu serviço, Ah, quando começou a quarentena, colocaram a gente para trabalhar em casa e no começo do mês colocaram metade da equipe em férias coletiva, né? uhum, Aí na metade do mês teve que tirar o pessoal de férias, sim, porque a demanda começou a aumentar. Aí aham, teve que tirar o pessoal que a gente não estava dando conta. E o aham. RH teve que se virar, né? Porque o chefe precisou da equipe, aí teve que chamar o povo todo de volta. Eu gosto disso, que sai naturalmente, né, das pessoas, e você não é diferente, é o famoso se virar. Então vamos pensar um pouquinho na questão se virar. Percebe que são decisões que são tomadas no nível de gestão, no nível do planejamento. Eu já te dou a palavra, tá, Igor? Igor, me ouve? Estou ouvindo, professor. Não ia falar nada não, tá? Só Ah, concordei com não, o que não. o senhor falou. Eu só te pedi a gentileza de deixar a Euline iniciar com as considerações, mas eu vou te dar a palavra, fica tranquilo. Não precisa não. Claro que vou. Ué, saiu da tela aqui? Sumiu os slides, né? Sumiu, professor. Ah, mas não tem problema, eu compartilho novamente. Então, Euline, esse se vira, né? Se vira nos 30, é como eu falo, é o senso comum. Quem está distante da área, né, ou nunca trabalhou na área, pode até achar que é fácil, mas as informações vão chegando nas empresas e os gestores precisam decidir sobre as informações. Então, com base em demanda, né, que eu expliquei para vocês algumas vezes, as empresas por si só não sobrevivem sem prestar atenção no seu ambiente externo, que são o ambiente de consumo, né? Então, à medida que esse consumo ele vai diminuindo, obviamente a relação consumo com produção, ela começa a ficar desequilibrada. Então, se eu tenho uma capacidade de produzir, né, uma quantidade de produto, ou oferecer uma quantidade de serviço, com o consumo diminuindo, né, as empresas precisavam ou precisam, né, parar, repensar o seu planejamento e tomar decisões. Muito embora seja realmente muito difícil tomar essas decisões, mas ela vai impactar diretamente na capacidade produtiva. Significa no organograma, nas funções, nos cargos, nas pessoas. Então, isso gera um trabalho adicional para o profissional da área de RH, que precisa dar conta de cumprir com todos os dispositivos legais. Então, esse se vira significa, viu, Line, uma forma do profissional estar sempre atento e atualizado. E eu digo ainda mais,
não somente atualizado, mas entender e interpretar todos os textos legais que chegam a todo instante a partir dessa pandemia, principalmente. Então, são medidas provisórias que buscam proteger o emprego, mas, ao mesmo tempo, essas medidas requerem um trabalho muito maior, né? Um trabalho mais, como é que eu posso dizer, mais cauteloso. Por quê? Porque as decisões são tomadas no âmbito do operacional, dentro da área de RH, elas vão refletir lá na frente. Então, como você mesmo disse, né, tomou-se uma decisão por trabalho em home office, tomou-se a decisão de férias. Só que chega um momento que esse desequilíbrio momentâneo, ele, no seu caso em particular, Eline, voltou a equilibrar, ou seja, voltou a consumir. Não sei nem qual é o ramo de atividade, mas não importa, a explicação é a mesma. Então, o que estava desequilibrado, que podia gerar uma certa ociosidade de mão de obra, então a empresa utiliza de instrumentos para poder baixar o seu custo operacional e ele é fixo. Né? Salário eu tenho que pagar todo mês, encargos eu tenho que recolher todo mês. Então, essas decisões geram o quê? Então, eu vou liberar férias para que quando eu chegar num determinado momento, eu tenha uma quantidade menor de férias para pagar, então eu vou liberando. Aí chega um determinado momento, opa, voltou a consumir. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso de mão de obra. Então, faça o quê? Uma revisão do planejamento, opa, vamos trazer tudo de volta. Só que isso, né, ela tem que estar resguardada de procedimentos legais. Eu posso fazer isso da forma que querem, sim ou não? Então, o profissional de RH, ele precisa a todo instante estar atualizado com relação aos dispositivos legais da CLT, dessas medidas provisórias. Então, essa carga, vamos dizer assim, superior de trabalho, também gera uma preocupação importante por parte desses profissionais. A preocupação de poder estar de acordo com esses dispositivos legais. Entendeu, Euline? Então, esse é o se vira. Entendi, professor. E eu vou, antes que o Igor também tome a palavra, eu vou um pouquinho mais distante, Euline, e demais alunos. Esse esforço adicional, ele não pode, né, ser superior à vontade de se pensar naquilo que está fazendo. E eu falo isso em que sentido? Muitas vezes o calor do dia, né, nos impede de enxergar possibilidades. Então, eu sempre tive com vocês uma aula sincera no sentido de que o operacional, ele é necessário, fundamental, mas pensar ou fazer é que diferencia o profissional talentoso do profissional mais um no mercado. Então, às vezes a gente sai de um final de dia, né, extremamente cansado, extremamente estafado, só que eu não posso perder de vista que o operacional não pode ser o mais importante do que as oportunidades que eu possa encontrar também a partir desse operacional. Então, não é só fazer não, viu, Eline? Além disso, eu preciso me atualizar, eu preciso estudar, né, porque eu preciso ler a medida provisória, e muitas vezes o profissional de RH, isso é uma crítica que eu faço, muitas vezes o profissional de RH se esconde atrás de um advogado, principalmente advogado trabalhista, e só recebe informação, entendeu? Então, ele não estuda, ele não lê, não interpreta, ele não faz questionamentos, tá? Então, é isso que diferencia, na minha humilde opinião, né, o profissional analista do profissional auxiliar e assistente.
que apenas faz aquilo que precisa ser feito com o máximo zelo, qualidade e perfeição, né? É fazer um algo mais, é pensar o que eu estou fazendo, o que pode ser melhorado no curto espaço de tempo. Não sei se você me entendeu, Euline, e demais alunos. Professor. Entendi, professor. Obrigado, Euline. Pois não, Maíra? Então Hoje você eu tá meio... acertei, né? Acertou, é Maíra. Isso, pois não, Maíra. Então, você quer dizer que o profissional de RH, além de entender da nossa área, ele tem que entender das leis trabalhistas, é isso, né? A gente tem que entender as leis do trabalho. Eu vou tentar melhorar só um pouquinho isso que você disse. Nós temos, por obrigação, termos o cuidado de interpretar a legislação. Tudo bem? Então, não é somente ler, né? É entender e saber o que precisa ser feito dentro das normas legais. Nem mais para a esquerda, nem mais para a direita, seguindo o caminho reto, que é o que a legislação é, de fato, de direito, tá? Então, saber fazer é o princípio básico de quem entende aquilo que tem que ser feito. Agora, o que eu digo para vocês é assim, é se dedicar um pouquinho mais. É saber, por exemplo, em uma outra situação de um outro colega, e aí a gente faz aí uma conexão com grupos. Hoje o WhatsApp ele é fantástico por causa disso. Existem grupos e grupos de profissionais de RH que você pode trocar ideias, trocar informações. Então, naquele seu ambiente de trabalho, o que está acontecendo? Mas, e num outro ramo de atividade, será que estão agindo da mesma forma? Será que eu não posso também ter alguma informação que possa melhorar o meu trabalho em si? Então, é isso que eu falo. Então, não é conhecer, é ler e entender, né? E entender é saber o que precisa ser feito de acordo com aquilo que está escrito. E ir um pouquinho além, Maíra, né? Quando eu me predisponho a conhecer outras possibilidades, entendeu? Entendi. E muitas vezes isso gera medo nos profissionais que estão recém-chegados recém-chegados à profissão. E é por isso que eu digo, às vezes as pessoas ficam escondidas atrás de definições jurídicas, né? E nós não somos advogados, né? Mas nós somos pessoas inteligentes, capazes de poder interpretar uma legislação. Isso não tenho dúvidas disso. Senhor Igor, se manifeste. Boa noite, professor. Boa Eu só ia noite. concordar mesmo com a sua fala mesmo, eu não ia falar nada não, tá? Então concorde, por favor. Do que eu falei que você concorda? Eu concordo que as empresas agora têm que aderir a uma maneira diferente agora de agir. Tipo a minha empresa, professor. Eles estão adiantando algumas férias, então eles parcelaram os valores de recebimento das férias, então eles pagam uma parte agora e uma parte em setembro, que é 1/3, e eles já estão reduzindo também os salários dos funcionários, então eles já estão se aderindo aí ao Covid. Então, Igor, só um questionamento. Então, nós entendemos, até a Maíra vai me entender até melhor agora. Nós sabemos que na legislação existe aquilo que eu chamo de caminho reto, nós temos que seguir por esse caminho. Então, férias a cada 12 meses, o trabalhador, o colaborador tem direito a 30 dias, exceção a quando há falta injustificada e assim por diante, tá? Quando existe a possibilidade, né, por conta de algo transitório que surgiu e que impactou diretamente no negócio, as empresas procuram caminhos alternativos para diminuir custo. E repito a vocês,
custo com mão de obra chama-se custo operacional fixo. Então, quando se toma uma decisão, o profissional de RH ele precisa encontrar na legislação caminhos alternativos para que isso aconteça. Exemplo, né? A possibilidade de parcelamento de férias, com anuência da entidade sindical. Então, todos esses movimentos, né? Vamos pagar um terço lá na frente, tudo isso dentro da normalidade é possível, né? Teoricamente, em tese, não, mas numa situação de força maior, né? As empresas buscam alternativas, mas alternativas legais, dentro do aspecto legal. Então, é isso que faz, né, com que eu venha sempre enaltecer e valorizar a nossa mão de obra. Porque nós temos que estarmos adaptados a procurar essas alternativas e trazer essas soluções para as empresas. Pensando no resultado lá na frente, além de pensar nas pessoas. Entendeu, Igor? Entendi, professor. Maíra também ficou um pouquinho mais esclarecedor, Maíra? Sim, professor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que as empresas, algumas, né, no caso, meterão os pés pelas mãos de, por exemplo, colocar metade dos funcionários de férias, sem necessidade, assim, empresa que talvez conseguiria manter o salário e resolveu dar férias agora? No caso, se Então, aproveitou da situação. Então, vamos pensar em modo prático. Então, se você é dona do seu negócio, você sabe todo mês quanto que você tem que dispor de dinheiro para pagar determinada despesa, correto? Correto. Quando você percebe que o que está entrando não é o suficiente para, né, cumprir com a sua obrigação em pagar essa despesa, você precisa parar e tomar uma decisão. Sim. Tá? Então, quando o assunto é mão de obra, né, recorre-se a quem? Ao profissional de RH. Não que os gestores não tenham conhecimento prévio, claro que sim, mas o profissional de RH ele é o suporte jurídico e legal dentro da perspectiva trabalhista, previdenciária e relacionada a imposto de renda. Então, quando se decide antecipar férias, né, eu fiz um comentário anteriormente, uma das decisões é justamente diminuir custo final. O que é custo final? Eu não precisar ter tanto dinheiro no final do ano para poder pagar férias ou 13º, correto? Correto. Então, Então, significa que eles, no caso, por exemplo, da férias agora, não seria economizar no momento, mas eles pensaram lá na frente, né? não, vamos pensar juntos. Se eu antecipo as férias da Maíra, né? Então, por exemplo, internamente na empresa, é um funcionário a menos dispondo de papel higiênico, dispondo de cafezinho, dispondo de energia elétrica, dispondo. Você entendeu? Sim, entendi. Mas no Entendeu? caso, agora colocaram muitos funcionários de home office, por exemplo, 50% da empresa foi de home office e os outros 50% colocaram de férias. Então, eu digo, eles não pensaram, a gente vai economizar agora, a gente vai Não, economizar lá na frente de não ter que dar férias para todo mundo, não. por O, o, exemplo, no final pensa- do ano. o pensamento, Maíra, não é de economizar. Tá? O pensamento é não correr o risco de ter que gastar mais do que precisa. Então, Entendi. então não se mexe em direitos, né? Porque direitos trabalhistas, eles são considerados uma cláusula que não se mexe. Mas o que se pode fazer chama-se replanejamento. Então, por que que eu preciso da Maíra trabalhando aqui? O pensamento é basicamente esse, Maíra.
meu ramo de negócio, ele é essencial? Sim ou não? Se ele é essencial, eu vou precisar continuar com o negócio. Se ele não é essencial, o que eu posso fazer para não ter mais prejuízo em manter pessoas trabalhando aqui dentro, correndo riscos desnecessários? E aí se faz o quê? Um replanejamento, entendeu? Não é para economizar, é não correr risco desnecessário, Entendi. entendeu? Nós temos que ter essa condição de olhar para os dois lados, né? Quer dizer, o que seria mais proveitoso para a empresa, né? Não ter prejuízo, porque o não prejuízo garante emprego. Mas Sim, você sabe, entendi. mas você sabe muito bem que tem aí um número enorme de empresas que, mesmo replanejando, não tem condições de manter mão de obra, porque senão quebra. Por mais que o governo federal tenha aberto linhas de crédito, ou esteja fazendo de tudo para poder auxiliar e amparar as empresas, né? Chega uma hora que não tem condições, né, Maíra? E a gente sabe disso. Sim, entendi. Eu quis dizer mais nas empresas assim que elas têm condições de manter e resolveram dar férias, ao invés de deixar de home office também. Eu Sim, quis dizer desse lado, assim. Se entendeu? era realmente necessário dar férias agora, ou se não poderia manter o funcionário de home office também, entendeu? Então, você ouviu o caso da Euline? Que ela disse que houve uma decisão de férias, só que mudou o panorama e estão chamando tudo de volta. Sim, entendi. Então, quer dizer, a empresa ela fica muito impactada com o movimento externo e não com o movimento dela própria, entendeu? Aham. Mais alguém, pessoal? Estou adorando esse bate-papo antes de falarmos sobre mentoring. Professor, Pois não, Edson? falando nesse assunto, eu estava vendo uma entrevista do João Apolinário, dono da Polishop, e ele Sim. falou que toda a parte de atendimento telefônico, de venda, de cobrança de tudo, eles colocaram todo mundo em home office. E, em princípio, eles viram como sim, uma decisão negativa para a empresa. Porém, eles viram num período curto que, ao contrário, foi muito bom, o rendimento foi melhor do que eles esperavam e resolveram deixar isso de forma permanente. Ou seja, os funcionários que trabalham na parte de atendimento, todos vão trabalhar 100% home office. Não vão mais voltar para a empresa. Isso aí com certeza vai diminuir absurdamente o custo dele, né? Então, Edson, é algo que já vem há muito tempo sendo alvo de discussão dentro vamos dizer assim, da Fiesp, da CNI, é o fator home office, né? Como é que nós poderíamos ter uma legislação que não trouxesse nenhuma insegurança jurídica, tanto para as empresas como para os empregados, porque nós sabemos muito bem que o home office é um risco que as empresas correm. Risco em que sentido? Né? Principalmente com a questão de saúde e segurança. Entendeu? Eu ia falar isso agora. No Sim, home office, entendi, você acha professor. que. Desculpa, pode falar? Imagina. Pode. Fala, Maíra. Professor, Pois não. o home office, você acha que ele diminuiria os acidentes de trabalho ou aumentaria? Então, o problema inicial, Maíra e Edson, né, e os demais alunos, é que enquanto você está nas dependências da empresa, você é observada, você é aconselhada, você é treinada a não correr riscos. Tudo bem? Quando eu tiro você do ambiente de trabalho, né, e coloco você no seu ambiente residencial, a empresa perde o controle. Não sei se você me entendeu e o Edson também.
Entendi. Então, Entendi, professor. qual era a garantia da empresa caso houvesse um problema de acidente, que a empresa não fosse penalizada por isso? Então, nós não tínhamos ainda uma legislação que amparasse, né, essa relação de trabalho. Porque, concordam com você, qualquer coisa que aconteça, a partir do momento que você se torna um empregado CLT, a responsabilidade é da empresa. Claro, existe aí a corresponsabilidade solidária que nós sabemos. Todos os acidentes de trabalho, isso é um exemplo só, tá? Todo acidente de trabalho, ele é investigado para saber qual é o grau de responsabilidade, tanto da empresa como do empregado. Mas, enfim, então o home office, ele era vamos dizer assim, um assunto de debate, né, justamente pela questão como é que se controla, e nós sabemos que a empresa precisa controlar os colaboradores, né? Qual é o nível de maturidade que as pessoas têm para cumprir as suas obrigações contratuais? Então, percebe que esse assunto ele vem sendo debatido até novembro de 2017, quando chegou a reforma trabalhista, a primeira delas, quando se instituiu o home office para todo e qualquer ramo de atividade. E aí se criou uma legislação pertinente, onde no contrato de trabalho, o empregado, o colaborador, ele assina um termo de responsabilidade. Vocês me entenderam? Então, esse termo de responsabilidade é como se fosse uma segurança jurídica para a empresa. Tá? Salvaguardando direitos, né, tanto do empregado, do colaborador, quanto o direito da empresa, de não arcar com um prejuízo que ela não foi responsabilizada, não foi a responsável. Então, nesse termo de responsabilidade, se criou essa segurança jurídica, de que somente pessoas com capacidade de entender esse acordo seriam capazes de poder exercer essas atividades. Professor, mas mesmo em home office, o senhor acredita que esse risco ele seria maior ou menor? Porque a pessoa não vai ter o deslocamento até a empresa, não vai ter possíveis acidentes que podem ocorrer dentro da empresa, mesmo a gente sabendo o risco da pessoa estar dentro de casa, né? Mas esse risco, ele seria menor, não seria? É infinitamente menor. É infinitamente menor, né? Então, o que ajudou as empresas? Eu falei de saúde e segurança, é um item de vários outros, de que a empresa, estando distante, como é que ela conseguiria controlar as suas atividades? E aí vem a tecnologia por trás de tudo isso, como um meio para se resolver essas controvérsias, né? Então, por exemplo, se você está logado com a empresa, se você utiliza de telefone, então você vê que tem certas atividades que as empresas conseguem realizar o seu controle. Entendeu? Então, você pode estar logado lá com a sua empresa e estar fazendo outra coisa particular. Mas, enfim, o que se procurava justamente era uma segurança jurídica para ambos, não só para a empresa e não somente para o colaborador, né? Então, essas atividades que podem ser consideradas home office, e vocês sabem que não são todas, né? São principalmente aquelas do âmbito de planejamento e administração. Correto? Então, é nisso que eu falo. A relação custo-benefício, benefício é bem maior quando eu tenho um trabalho home office. Desde que as pessoas que estejam em home office sejam pessoas conscientizadas, esclarecidas, de que elas estão apenas somente distante da empresa, mas que
a relação contratual ela é a mesma. Entenderam ou não? Sim. Sim, senhor. Né? Então, outro aspecto, né? Quer dizer, a gente fala muito em custo, né? Eu estou usando a energia elétrica da minha casa, eu estou usando o Wi-Fi da minha casa. Então, percebe que a relação contratual ela fica conflituosa? Porque os questionamentos são os mesmos. Quer dizer, quem que vai pagar a minha energia elétrica? Não é assim que funciona? Sim. Isso sim, né, professor? Mas que nem tô tendo, nós estamos tendo aula de casa. Claro que Uhum, assim, é diferente do presencial, porém eu tô na minha casa, tô confortável aqui, não tô na rua correndo os riscos, tô gastando bem menos, porque eu não tô tendo alimentação, combustível, estacionamento. Então, de uhum. certa forma, um custo termina compensando o outro, no meu ponto de vista, né? Então, Edson, agora o que precisamos é da seguinte situação. Toda mudança, ela gera desconforto para todos os lados. Sim, É somente no momento em que isso começar a se tornar rotina nas nossas vidas que nós vamos conseguir enxergar com outros olhos. Enquanto é novidade, o que dá a entender que as pessoas pensam que estão tendo prejuízo num primeiro momento. Mas aí até as coisas se adaptarem, as coisas, né, criarem aí a sua rotina, e isso ficar internalizado, a gente consegue enxergar outras maneiras de ver esses conflitos. Basta que eu tenha uma atividade, uma postura proativa em cima disso. Por exemplo, não pensar que está tendo muito prejuízo com a falta do professor presencial, mas sim absorver o conteúdo, fazer questionamentos, no momento em que o professor está à disposição, encher o professor de perguntas. Vocês viram, eu dei um depoimento há pouco, o quanto eu estou gostando da aula de hoje, por quê? Porque nós estamos fazendo assim comentários paralelos, mas que tem tudo a ver com a área de recursos humanos. Nós vamos retomar o conteúdo, com certeza, mas você percebe a riqueza de informações que a gente trocou nesse pouco tempo? sim. Conhecimento é sempre bom, né, professor? A troca de experiência ela é sempre bem-vinda, né? Então, é a postura do profissional que vai fazer ele se diferenciar de outros profissionais, entendeu? A forma com que ele enxerga determinadas situações. Não apenas reaja, né? Mas ele tenha essa iniciativa de poder encontrar outras formas de enxergar o mesmo fenômeno, que é o que eu disse para vocês. Não basta somente saber fazer, que isso é pré-requisito de qualquer profissional e de qualquer área. O que diferencia os profissionais que vão subindo a escada da hierarquia é a forma com que ele assimila o que faz e procura resultados superiores daquilo que ele faz. E se propor a fazer algo maior, com mais complexidade, para justamente exercitando esse conhecimento, que é o que eu sempre digo para vocês. Não se permitam apenas saber fazer, né? Porque isso é pré-requisito, né? Mas tentem sair um pouquinho do senso comum e buscar novas alternativas, novos conhecimentos, complementar esse conhecimento com conhecimento de outras pessoas, para vocês poderem se tornar cada vez mais profissionais de excelência. Entenderam? Sim, Sim, professor. senhor. Então, Sim, professor. Então é assim, investir em vocês mesmos, né? Vamos dizer assim, é chovendo molhado eu falar sempre para vocês, não parem de estudar, não parem de procurar
conteúdos diferentes, mas que complementem o conhecimento de vocês, né? Se decidirem fazer pós-graduação, façam mesmo, né? Porque tudo isso valoriza a trajetória acadêmica e vai valorizar o bolso de vocês na trajetória profissional. Entenderam, meus queridos? Sim. Então, deixa eu fazer um comentário. Comentário não. Nós vamos falar sobre. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Porque alguém apertou uma tecla aí bem em cima dos meus slides e ele desapareceu. Vamos substituir ele aqui. Bom, vamos lá. Tudo de novo. Deixa eu passar aqui. Então, pessoal, segundo bimestre nós vamos falar sobre mentoring, né? Então, se o coaching, ele tem dois atores principais, o coach e o coachee, no mentoring nós vamos ter dois atores também, o mentor e o mentee, né? Duas figuras que são fundamentais para que a metodologia técnica ela se faça presente e alcance seus resultados. Falar em mentor é falar em espelho, quadros de referências, pessoas ou trajetórias profissionais conhecidas e não apenas desejadas, né? Então, isso tem que ficar muito claro para vocês. Desejo é algo ilimitado. Eu posso desejar ser um milionário, quero ser o fulano de tal, mas eu conheço a trajetória desse fulano de tal, eu conheço desde o início até ele chegar nessa posição, o que aconteceu, ou eu só quero o ponto final da história, o fator milionário. Então, o mentoring, ele trabalha com um processo continuado de espelhamento, de busca de... Eu ia falar um termo, mas não é o mais correto, né? A busca de quadros de referências que sejam parecidos com o de vocês e que te façam seguir essa trajetória, passo a passo, e não apenas querer estar no lugar daquela pessoa que hoje é um executivo sênior, mas sem méritos para poder alcançar isso. Não. O mérito, o alcançar isso é por meritocracia, é por desenvolvimento, é por inspiração e transpiração. Então, não é só querer, né? Então, é passar pelo processo, experimentar o processo e poder ter certeza de que pode ou não pode chegar lá, né? Então, o mentoring, ele tem uma característica que diferencia do coaching, porque o mentoring ele tem um foco exclusivo no desenvolvimento profissional, tá? Então, aí tem algumas informações que vocês já passaram lá, né? A terminologia, né, em inglês, nós temos que respeitar realmente as técnicas que vêm de fora. Observem que o mentor é uma ferramenta de desenvolvimento profissional e consiste em uma pessoa experiente, um mentor, ajudar outra menos experiente, que é o mentorado. Mas só que essa palavra ela foi traduzida para a língua portuguesa, né? Mas fica meio estranha, chama-se mentee, tá? Que é o profissional menos experiente que procura o espelhamento, procura a proximidade com a trajetória profissional daquele que já chegou lá,
né? Então, vamos aprender com quem está lá e não simplesmente querer estar lá. Entenderam a diferença? Né? Então, é necessário realmente muito trabalho, muita dedicação, muita resiliência. Essa palavra, ela cabe demais nesse processo de mentoring, resiliência, né? Estudem isso, mas estudem, não peguem apenas no dicionário da língua portuguesa para saber o significado, é saber de fato se aprofundar nisso para saber o que isso pode trazer de benefício para vocês. Então, exemplos de mentoring, né? Então, o Alexandre, que foi um grande, vamos dizer assim, além de ter sido um general, foi rei, né? Então, ele teve como espelhamento os ensinamentos de Aristóteles, né? Então, Martin Luther King, todo mundo conhece, né? Se espelhou na trajetória de vida de Gandhi, seus ensinamentos e assim por diante, né? Então, eu tenho o meu, mas eu quero, numa outra oportunidade, presencialmente, eu explicar quem é o meu mentor. Aliás, quem é, né? Eu não posso dizer quem foi. Apesar de não estar mais aqui conosco, mas ele ainda é o meu mentor de carreira, né? Como eu disse, eu quero explicar mais quando tivermos presencialmente. E como é que isso ele veio se alocar nas empresas, né? Então, desde a globalização, pessoal, o mercado, o chamado mercado, e as empresas passam por incertezas, mudanças, né? A competitividade é cada vez mais acirrada, os clientes, como nós somos clientes também, somos cada vez mais exigentes, a qualidade dos produtos, o preço, a cor, comodidade, tudo está tão parecido hoje que eu preciso, como um empreendedor do meu negócio, ser sempre diferente, como diz Michael Porter, né? Quer dizer, cria sua diferença e se torne mais competitivo. Então, são essas técnicas, a utilização de certas metodologias que vão trazer para o campo dos estudos organizacionais e da prática organizacional essa diferenciação, né, que é o que faz uma empresa ser diferente da sua própria concorrente, né? São estratégias que são utilizadas, e a área de recursos humanos aí tem uma infinidade de estratégias que vocês vão conhecer ao longo da vida, para tornar a sua empresa ou aquela que você representa, né, numa empresa diferente, numa empresa que possa trazer melhores resultados, tá? E eu estou sugerindo a vocês lá no portal 2 vídeos que eu gostaria que vocês assistissem, né? E na próxima semana a gente vai fazer aí além de um outro conteúdo que eu vou trazer para vocês na próxima semana, a gente vai fazer um debate, um bate-bola com vocês a respeito do que vocês entenderam de fato sobre esses 2 vídeos, né? Então, eu espero que vocês aproveitem essa semana, né? Absorvam esse conteúdo de mentoring, antes que eu comece a falar do mentoring em RH, tentem observar aquilo que vocês vão assistir, né? Coloquem isso na perspectiva de recursos humanos, e lá tem uma atividade no pós-aula que é para vocês fazerem aí uma pesquisa, né, uma simples pesquisa e enviar para mim. Mas não precisa enviar essa semana, não, tá? Essa atividade pós-aula, eu só vou requerê-la junto com uma outra atividade que eu vou propor a semana que vem para vocês. Estamos combinados ou não? A atividade, o que é para fazer, está toda no pós-aula, né? Pós-aula, sim, senhora. Lá está escrito para vocês fazerem um pequeno relatório da importância do mentoring nas empresas. Relatório é uma simples pesquisa, tá? Mas essa pós-aula não há necessidade de vocês me mandarem essa semana.
Tudo bem? Sim. Então não vou receber Tá bom. não vou receber nenhum e-mail falando sobre essa atividade. Tô certo ou não? Certo. Certo, Sim. professor. Obrigado, gente. Ficou alguma dúvida com relação à prova? Nenhuma, professor. Não, professor. Parabéns para todos vocês pelo resultado. O resultado nada mais é por meritocracia. Professor, Pois não, Obrigado. Igor. Você saiu e voltou, Igor? caiu a internet aqui, desculpa. Você passou alguma atividade, falou alguma coisa complementar? Isso, eu falei que a atividade da pós-aula, do encontro 9, vocês não precisam me enviar esta semana. Tá O bom. que eu pedi é para vocês fazerem a atividade, uma pequena pesquisa bem simples, e assistir esses 2 vídeos que estão lá no portal. E na próxima aula a gente vai fazer um bate-bola aí, falando um pouquinho disso, só que com ênfase em RH. Perfeito. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigado. Alguma dúvida? Algum questionamento? Algum sofrimento? Nenhum, professor. Eu acho que só a Não, fome. professor. Eu acho que só a fome, né? Gente, uma ótima. Eu Já não entendi, Euline. já jantei, então não tô Já com fome. jantou, Euline? Já, eu janto cedo. Parece menina do interior que janta às 5 horas. Justamente, professor. Do interior mesmo. É que ela Tá toma uma certo. sopa, professor. Na verdade, essa menina atleta é assim mesmo, viu, Edson? Aí tem que ser cedo, não pode ser tarde, não. Não, a digestão precisa estar bem controlada. Gente, uma ótima noite para vocês. Um beijo, um abraço e na semana que vem nos vemos, tá bom? Daqui uns 40 minutos eu devo estar postando lá no portal esse vídeo lá, tá bom? Obrigado, professor. Bom Bom, feriado, bom final de Obrigada. semana. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela disciplina e pela paciência. Obrigado, senhor. boa Obrigada. noite. Boa noite. Abraço, gente. Tchau. Tchau, tchau.